pessoal, nós somos acadêmicas do curso de administração da Uniarp e hoje estamos com uma convidada que ela é formada em administração. Boa noite, meu nome é Andréa Moraes e sou sócia administradora da empresa Grisolo e hoje estou aqui para dividir um pouco da minha história com a administração com vocês. Conta para nós, Andréa, como que surgiu a ideia de você criar a empresa? Então, há muitos anos atrás, né, eu e o meu sócio, a gente viu um nicho de mercado, uma oportunidade. Né? Naquela época, não eram muitas as pessoas que tinham maquinário pesado para para fazer serviços, né, de terraplanagem, enfim. E a gente viu aí uma possibilidade de nós começarmos um negócio, né? Então, a empresa surgiu pequena, familiar, né? Então, o nosso primeiro equipamento, nós juntamos tudo que tínhamos, né? Vendemos algum bem, né? Para conseguir juntar o valor para que então a gente comprasse o primeiro equipamento. E então, ali bem pequeno, nós começamos prestando serviço para pequenos produtores e nessa necessidade, né? Na agricultura que muitas vezes as pessoas precisavam fazer melhorias em seus terrenos, mas eles não tinham equipamento. Então foi aí que nós iniciamos a empresa, que não ficou somente nesse nicho de mercado, né? Depois expandiu, mas foi dessa maneira, uma empresa familiar, que nós iniciamos as nossas atividades. E isso há quantos anos atrás, Andréa? Isso foi em meados de 97, já tem uns 28 anos atrás. É um bom tempo, né, de empresa. É um bom tempo. E se nós formos ver a nossa história, a empresa já passou por muitas mudanças, né? E hoje, o nosso ramo de atividade, na verdade, ele nem lembra a maneira como nós começamos, né? Nós tivemos que sair, desbravar novos horizontes, né? E trilhar por novos caminhos, porque as coisas mudam, né? E as empresas precisam se adaptar às necessidades. Ficar parado é um decreto, né? Você não pode. Movimento é a palavra que determina, né, essa dinâmica que as empresas precisam ter. Como que era lá no início o quadro de funcionários? Já tinha algo definido? Como que foi? Quantas pessoas? Então, como eu já comentei, né, uma empresa familiar, começamos com um equipamento, depois fomos aumentando o número de equipamentos e no início nós tínhamos, né, os operadores, que eram poucos, né, e o administrativo era resumido a 2 pessoas, né, era eu e o meu sócio, né, o Joel. Nós fazíamos toda a parte administrativa, contávamos com, é claro, um escritório de contabilidade para fazer a parte legal, né, de uma empresa, né, mas não tinha departamentos porque éramos em 2 e gerenciávamos a empresa dessa forma e naquela época era o suficiente. A partir do momento que a empresa foi conseguindo novos clientes e crescendo, aí então a gente foi reformulando e a empresa foi tomando uma forma, né, mais, como que podemos dizer, saiu já do campo do empresa familiar para ter uma dinâmica mais profissional, né? Nós chegamos, depois de um tempo, à conclusão que a empresa precisava se profissionalizar e não podia ficar dependendo só de 2 pessoas, né, para tocar a parte administrativa. Nós necessitávamos de ajuda profissional. E então, assim, as coisas foram crescendo e hoje estamos como estamos, né? E o que você acredita ser mais desafiador nessa área de atuação? Então, como eu até comentei antes, movimento é a palavra que determina, né? E o desafiador é você nunca se contentar, digamos, da maneira como está. O administrador, quem pretende ter uma empresa, ele precisa ter em mente, no meu modo de ver, que ele precisa estar em constante movimento para se adaptar ao que o mercado pede. O mercado muda e quem não mudar junto com ele está fadado ao fracasso.
né? Não tem mais lugar para quem não tenha essa disposição de se adaptar e correr atrás de novas alternativas. Porque o nosso concorrente, ele não vai esperar, né? Então, você precisa estar se antecipando para você ter condições de estar competindo com os concorrentes, e é o mínimo que o cliente espera, né? Os nossos clientes, os clientes não têm paciência para esperar, eles querem um serviço de boa qualidade, e nós, como prestadores de serviço, nós precisamos ter como prioridade a satisfação do nosso cliente, né? Tem uma frase bem interessante que ela diz o seguinte: que enquanto nós mantivermos os nossos clientes satisfeitos, eles nos manterão trabalhando. E isso é algo que todo empresário, todo administrador precisa trazer como meta, né, no desenvolvimento da sua empresa. Quem eu preciso agradar? Eu preciso agradar o meu cliente, e é atrás da satisfação dele que a empresa precisa correr. Na sua época acadêmica, Andréia, você já tinha o pensamento de ser empreendedora? Então, eu me formei com 21 anos. Eu era muito jovem quando eu me formei. E na época, para ser bem sincera, a minha maior preocupação era, primeiro, me manter empregada. Eu trabalhava numa empresa privada, trabalhei 14 anos numa empresa privada, que foi, assim, uma grande escola para mim. Trabalhava na área fiscal. E era essa a minha preocupação, né? Me manter empregada. Por quê? Porque eu precisava quitar o meu crédito o meu crédito. Hoje as pessoas falam na bolsa, né? Mas na época era crédito educativo. Crédito educativo. Então eu tinha essa dívida que eu precisava me formar e quitar a minha faculdade. Então, na época, com 21 anos, sinceramente, eu não imaginava que 2 anos depois, né, nós trilharíamos esse caminho de pôr em prática tudo que a gente havia aprendido na faculdade, né? Eu, quando saí com 21 anos da faculdade, eu não tinha ideia de que um dia nós teríamos a nossa empresa, nós estaríamos prestando serviço e gerando empregos também. E, Andréia, o que te motivou a fazer o que você faz hoje e o que continua te motivando? Então, na época, a minha escolha por fazer o curso de administração se deu porque era a área que eu trabalhava, né? Eu trabalhava na área administrativa de uma grande empresa, uma empresa fraiburguense. Então, de todos os cursos, na época, eu vi que a administração, ela iria me trazer, assim, mais conhecimentos e que eu poderia aplicar de uma maneira mais ampla dentro dessa organização que eu trabalhava, né? E realmente foi assim, hoje eu vejo que foi a melhor escolha que eu podia ter tido naquela época, né? E me motiva, o que me motiva a manter nessa área nós precisamos gerenciar e dar continuidade a tudo que a gente já construiu, né? Por exemplo, hoje nós temos uma empresa que ela emprega, podemos dizer, temos mais ou menos uns 130 funcionários, são 130 famílias que elas são afetadas, né, com a atividade da nossa empresa. Então, assim, olhando para trás, eu vejo que realmente eu sou muito satisfeita de ter feito essa escolha, porque hoje o meu dia a dia eu consigo pôr em prática as coisas que eu aprendi na minha faculdade de administração. Andréia, você comentou ali antes que a empresa que você trabalhou também foi uma grande escola para você, né? E você fez mais algum curso, alguma graduação, uma pós-graduação depois da faculdade? Se especializou em alguma área? Ou foi mais, assim, experiências de outros trabalhos ou do dia a dia? Então, depois que eu terminei a faculdade de administração, né, eu não fiz nenhuma pós-graduação. E não me orgulho disso. É uma coisa que eu ainda quero realizar, né, fazer uma pós-graduação. Mas, como eu disse anteriormente, em relação a você sempre estar em movimento, né, não existe quem se mantenha hoje no mercado de trabalho, no mercado de prestação de serviços, se você não correr atrás de informação. Né? Você tem que estar antenado às informações, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa, né?
noticiário, experiências. Hoje a gente vive uma situação que uma fala meio sem conexão, ela já causa muitas mudanças, né? E as pessoas, os empresários, os administradores, eles precisam estar antenados ao que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, assim, não fiz nenhuma pós-graduação e não recomendo que não façam, né? Todos, né? Mas, assim, isso não quer dizer que a gente não tenha corrido atrás de aprimoramento, cursos, né? Sim. E estar sempre ligado ao que está acontecendo, a dinâmica do mercado. Se atualizando, né? Exatamente, atualização. E assim, trazendo um pouco mais para gestão financeira, o que você vê de desafio nessa área? Por exemplo, o que quando você se deparou, porque hoje você atua mais nessa parte, né? É o setor que você cuida dentro da empresa. O que você acha mais desafiador, assim? Então, como até a gente comentou em relação à dinâmica, né? A área financeira, a gente pode dizer que ela é muito sensível. Ela é sensível a qualquer coisa que aconteça. Se vier uma pandemia, a área financeira é afetada, né? Se der uma guerra no exterior, afeta. Sim. E se alguém falar alguma coisa diferente lá em Brasília, afeta. Então, o grande desafio, né, de estar na área financeira e estar gerenciando uma empresa é realmente você precisa estar antenado, né, ligado e, digamos assim, não ser, tentar, através dessa, você se aprimorar em conhecimentos e estar atualizado do que está acontecendo, né, para que quando acontecer alguma coisa que possa vir e atingir a empresa, você não seja pego de surpresa. É claro que a gente não consegue prever todas as coisas, né? E também uma situação que, digamos, às vezes as pessoas podem até pensar assim, que a parte financeira pode afetar só as empresas. Todos nós precisamos ter em mente que a nossa vida financeira, inclusive, precisa ser gerenciada. Sim. Né? Você precisa, tem certas coisas que você precisa, certos cuidados, certas precauções que você precisa tomar em relação à tua própria vida financeira, né? Então, é uma regra? Não é. Tem coisas que, digamos assim, regras que ditam a área financeira hoje, que pode ser que não se apliquem amanhã. Como tem muitas coisas, por exemplo, aplicações que até 3 anos atrás eram tudo e hoje já não são, entende? Então, é muito dinâmico, muito sensível. E esse desafio é você tentar estar um passo à frente e sempre pensar, e se não der certo, o que eu posso fazer? Eu ia até te perguntar como que você se planeja em relação a isso, ou você não se planeja, você tenta deixar mais as coisas rolarem, assim, ou você, tipo, não, eu vou traçar uma meta e vou seguir esse planejamento? Então, na empresa, né, tudo precisa ser planejado, né, tudo. Você precisa, antes de você tomar uma atitude, quer seja na compra de um equipamento, quer seja na maneira como você vai guardar algum valor, ou até mesmo uma reforma, tudo você precisa ter esse planejamento. Um investimento também. Né? Exato. Você precisa ter os prós e os contras. Ver se realmente aquele é o momento. Existem vários caminhos, né? Sim. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas, tem muitas alternativas que podem te levar aos erros, né? Mas você precisa sempre ter pé no chão. Óbvio que você precisa ter o espírito empreendedor, mas nunca esquecer que também precisa ter os pés no chão, né? Você não pode arriscar muitas vezes se você não tem todas as variáveis avaliadas. E esse é o cuidado. Sim. E o grande desafio que o administrador, eu vejo que ele precisa ter. Não sair fazendo
coisas à revelia, sem É um você passo ter... maior que a perna. Exatamente, você precisa ter a segurança de pelo menos ninguém vai adivinhar tudo, mas você precisa fazer o dever de casa, né? Sim. Andréia, conta pra nós, quem que tem sido o seu maior apoiador, o seu mentor ao longo aí da tua trajetória, da tua carreira? Então, eu gosto muito de, às vezes, assistir filmes ou até ver documentários, enfim, de alguns administradores, algumas pessoas de sucesso que fizeram, do nada, eles enxergaram algo que a maioria não enxergava, né? E conseguiram dali formar, às vezes, uma empresa, ter uma história de sucesso. Não seria um nome em específico, né? Mas a gente vê tantas histórias de vencedores, né? Então, assim, eu procuro ver documentários e tentar pegar o que tem de melhor em cada história, né? Porque acho que não existe uma regra, existem sim pontos positivos que você pode, quem sabe, pega o melhor de cada história e tenta construir uma motivação, né? E Andréia, voltando um pouquinho ao assunto de antes, que eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, quando vocês vão fazer um investimento, seja comprando uma máquina ou, não sei, algo nesse tipo, vocês sentam e conversam, por exemplo, com o contador da empresa? Como que vocês chegam a tomar essa decisão de, isso é viável fazer agora? Não, isso não é viável. Vocês fazem um estudo de mercado? Como que é feito isso? Então, o nosso ramo é um ramo de prestação de serviço, né? Com maquinário pesado. E essas máquinas, elas têm vida útil, né? Então, como até eu comentei, o nosso cliente, ele não tem tempo para ficar esperando, ele quer o serviço prestado e com uma ótima qualidade, né? E para agora, né? Eles não têm muita, né? Você precisa estar ali com o serviço em dia, né? Com qualidade. E com certeza, né? Todas as vezes em que nós vamos fazer um investimento novo, nós avaliamos todas as possibilidades. O que é mais vantajoso para a empresa? Compra com capital próprio, né? Fazer um investimento parcelado. Com certeza, todas as vezes em que é feito um novo investimento, muitas vezes senta, se avalia se é o melhor momento ou não. Porque a gente não pode tomar nenhuma decisão na empresa, né? Sem ter todos os números e avaliar se realmente aquela é a melhor alternativa naquele momento. E não tem como você fazer na intuição, né? Tem que ter Às vezes, preparo, exato. né? Às vezes dá certo, mas a gente não tá aqui para ficar arriscando, né? Sim. Ainda mais quando é um valor alto, né? Exatamente. Maquinário pesado envolve bastante coisa, né? Sim. E uma dúvida, Andréia, como que vocês chegaram exatamente nessa decisão do segmento de terraplanagem, você e o seu sócio? Então, como a gente no início, né, eu comentei com vocês, nós vimos nesse nicho de mercado uma possibilidade, porque nós tínhamos condições de comprar a máquina, né, começar o nosso negócio, e nós na outra ponta tinham pessoas que necessitavam do serviço, né, que nós poderíamos prestar. Então foi ali que tudo começou. Unir o útil ao agradável. Exatamente. Só que é muito interessante porque esse foi o pontapé inicial, né? Mas com o passar do tempo, o mercado mudou. Porque o nosso cliente na época, que não tinha a máquina que nós tínhamos, ele comprou a máquina. E agora? Agora nós precisávamos sair atrás de novos clientes. E foi aí que tudo começou. Então, nós saímos dos pequenos produtores e começamos a prestar serviços para as empresas. E então, ali ali as coisas começaram a tomar um novo rumo, né? Então, as coisas vão acontecendo naturalmente. Mas por quê? Porque a gente precisa se adaptar àquilo que o mercado, né, ele está te propondo. E
se ficar parado, infelizmente o mercado te engole. E tem algum momento que você pense, nossa, esse foi o meu maior aprendizado. Pode ser alguma coisa que você talvez tenha errado e tenha levado como lição, ou um acerto que você fala, nossa, isso foi tão bom para minha carreira, para minha empresa. Então, vários momentos, né, na história de uma empresa a gente pode ter assim como aprendizados. Então, e em várias áreas, né, a gente teve situações em que a gente teve que parar, reorganizar, ver como que nós iríamos seguir dali para frente, aprender com os nossos erros e seguir em frente, né? E então, podemos dizer que nesses 27 anos, né, da empresa, com certeza várias situações aconteceram, né? Quem acompanha o mercado financeiro, teve alguns anos atrás que o mercado financeiro deu um susto e todo mundo foi atingido. Então, nesse momento de um sufoco, com certeza todo mundo parou, recalculou a rota e continuamos, né? Sim. E também, nós somos, por exemplo, nós temos alguns contratos e já houve algumas situações em que teve troca a gente precisava renovar o contrato, sempre fica aquela dúvida, nossa, será que vai ser renovado? Como que vai ser, né? Aquele medo de que, como vai ser depois, né? Então, aí vem a necessidade da empresa estar estruturada, sempre ter, digamos assim, você ter a possibilidade de não colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta, né? Porque você não pode ter todas as suas fichas apostadas apenas, né, em uma coisa. Porque você tem funcionários, você tem fornecedores. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E, com certeza, nós tivemos vários, mas serviram de muito aprendizado. Em relação, assim, ao quadro de funcionários, hoje você falou que tem aproximadamente 130 colaboradores na empresa, né? No início, você e o seu sócio trabalhavam com quantas pessoas, assim, a questão de operadores das máquinas e tudo mais? Foi muito difícil encontrar funcionário nessa área? Era. E na época, né, nós tínhamos os nossos melhores operadores, eram pessoas de mais idade. A experiência era, né, fundamental. E com certeza sempre é uma dificuldade você encontrar bons profissionais, né? Às vezes as pessoas, elas reclamam, né, que não encontram emprego, mas no outro lado também, nós como empregadores, às vezes é muito difícil você encontrar alguém que seja preparado, né? Então, muitas vezes você precisa preparar esse funcionário, né, para ele prestar um bom serviço. Como falamos, a gente precisa manter nosso cliente satisfeito, sim, né? E, assim, maquinário você compra. Tem máquinas de tecnologia de ponta. Mas o fator humano, esse é muito difícil. É uma raridade. Então, as pessoas... É uma dica, né, para quem está se preparando para o mercado de trabalho. Procure ser o melhor que você puder dentro da tua área. Porque um bom profissional hoje em dia é raro. É raro não, você encontra, né? Mas ele é muito valioso. O fator humano. Todo mundo teria que ter assim como máxima na sua vida, eu acredito, né? Investir em você. Sim. E ainda lá nos primeiros anos da Grisol, ainda existe algum colaborador que está até hoje dentro da empresa com vocês? Ou já... Lá do início não temos mais, né? Mas nós temos companheiros, né, colaboradores que nos acompanham há muitos anos e já fazem parte da história da empresa, né? Sim. Você se sente realizada profissionalmente? Eu me sinto porque
por mais que na época eu não imaginasse que eu ia aplicar, né, os conhecimentos da minha faculdade de administração em um negócio próprio, né, eu já imaginava que trabalharia nessa área, mas não em algo nosso, né, algo nosso, uma empresa nossa. Eu me sinto realizada assim, e hoje vejo que realmente eu não poderia ter feito outra faculdade. A sensação de dever cumprido. Foi... Sim, acertei na escolha. Andréia, que conselho assim você daria para quem busca uma carreira semelhante à sua? Aos acadêmicos aí de administração que estão ouvindo, assistindo nós, pode comentar com nós a respeito? Que conselho você deixa para esse pessoal aí? A administração, engana-se quem acha que só vai pôr em prática tendo o seu próprio negócio, sua empresa, né? A nossa vida, ela necessita de administração, né? Eu vejo, quando lembro, a minha mãe, ela era uma administradora dentro de casa e ela fazia com maestria, né, o gerenciamento de uma casa com 4 filhos e às vezes com poucos recursos, enfim. Mas o conceito de administração você não vai aplicar apenas em uma empresa, você pode trazer para a sua própria vida. Você tem uma vida para administrar. E com certeza a vida vai ensinar também. A faculdade, o meio acadêmico, ele vai te dar as primeiras diretrizes, mas muitas coisas é a prática que vai lapidar. Então, parabenizo quem escolheu, porque é uma área fantástica, abre leque para muitas outras áreas e te dá uma visão muito ampla que você pode, inclusive, aplicar na sua própria vida pessoal, na sua casa. Tudo depende de uma boa administração. Muito bem. Gostaríamos, então, de agradecer, André, a tua disponibilidade aqui por esse bate-papo aqui no nosso podcast, tá? Foi muito legal, muito interessante saber, entender um pouquinho aí dessa trajetória da AgriSolo, né? A empresa aí, 27 anos de empresa, né? Uma trajetória incrível e de admiração. A gente olhando de fora aí, tem muita admiração, uma empresa muito bem vista, muito bem falada aqui, né? E parabéns aí pela sua conquista e pela iniciativa aí, por ter construído tudo que construiu. E nos incentivar, né, como acadêmicos, a continuar seguindo, né, porque temos uma longa jornada no curso. E pensar que, às vezes, no começo a gente até se sente meio perdido, né? Eu posso falar com excelência sobre isso. Mas ouvindo histórias, assim, de outros acadêmicos que também passaram pelo que a gente está passando hoje, a gente pode levar como exemplo, né? E ver que se a gente persistir, a gente vai conseguir também. Uma história de motivação. Sim. Que motiva nós e motiva muitas as pessoas aí que estão ouvindo. Eu que agradeço a oportunidade. O tempo é curto, né? Existiriam tantas outras histórias que a gente poderia aqui estar contando. E digamos que precisa você ter a vontade de não ficar parado. Quando eu me formei no ensino médio, na época não se falava ensino médio, era no 2º grau. Me formei em administração também. E na época o meu gerente, ele datilografou uma folhinha e um texto. E naquele texto ele falava sobre uma embarcação, né? O quanto seria mais seguro você ficar no estaleiro ou sair e encarar as tempestades do mar. E na época eu não entendi direito, mas hoje a gente vê. Faz total sentido. É um desafio para os administradores. Você ficar na segurança do estaleiro ou você sair e navegar e enfrentar as tempestades. Precisa ter coragem, precisa ter o espírito empreendedor e, como diz o velho ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Nada substitui o trabalho. Então é isso. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. E até breve.